Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Robert Invest. E no vídeo de hoje eu vou trazer para você a análise de um fundo imobiliário Kizu 11. Então, se você é cotista desse fundo, se você estava pensando em comprar, ou se você já tem, né, e está com medo, porque as cotações desse fundo imobiliário têm caído bastante nos últimos tempos, você não sabe se deve vender ele, então fica nesse vídeo até o final, que eu vou esclarecer algumas dúvidas para você sobre esse fundo imobiliário, para você entender se vale a pena ou não. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa o seu like aí, certo? E isso vai me ajudar bastante, certo? Porque o YouTube vai reconhecer a relevância desse vídeo e vai passar a compartilhar com mais pessoas, beleza? Então vai contribuir para o crescimento do canal. Faz esse favor aí, se inscreve e deixa o seu like. Então, sem mais delongas, roda a vinheta, vamos pro vídeo. Então pessoal, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu acessei aqui o site do Status Invest, certo? Para pegar algumas informações a respeito do fundo imobiliário, para poder compartilhar com vocês e assim a gente fazer a análise junto desse ativo, o Kizu 11, beleza? Então, aqui logo de cara a gente já vê algumas informações a respeito desse fundo, certo? O valor atual de cotação dele hoje, dia 15 de dezembro de 2021, é o dia que eu estou gravando esse vídeo. A cotação dele está de R$ 8,01, foi o preço de fechamento. A mínima das últimas 52 semanas foi o valor de R$ 7,10, certo? Ele teve como valor máximo no último ano de R$ 15, só que no mês a máxima foi R$ 8,08, que foi justamente durante essa semana que a gente está passando agora. Ele está com dividend yield de 9,15%, certo? O rendimento dos últimos 12 meses foi de 73 centavos. Lembrando que esse fundo imobiliário é um fundo imobiliário novo, certo? Ele lançou esse ano de 2021 e ele vem tendo uma desvalorização aí de 23,64% no seu valor de cotação. Mas vamos entender um pouco sobre como funciona, o porquê dessa desvalorização no valor de cotação desse fundo imobiliário, beleza? Então, eu ampliei aqui o histórico, certo, da cotação do Kizu 11. Esse fundo imobiliário ele foi lançado dia 15 de janeiro, certo, 2021, ao valor lá por volta de R$10, ele estava com cotação aí por volta de R$10,49. Ele atingiu o pico lá por volta dos R$15 no mês de maio, certo? E de lá para cá ele começou a cair, não só esse fundo imobiliário, como diversos outros, como vocês que já são veteranos aqui no canal, vocês já puderam entender um pouco como é que funciona isso. Eu tenho alguns vídeos aí falando do motivo dos fundos imobiliários estarem caindo, tantos ativos, né? Então, Kizu 11 foi um desses fundos imobiliários que também caiu por conta dessa variação aí na taxa básica de juros, certo? Que mudou, vamos dizer assim, meio que o valuation dos fundos imobiliários, das ações também, certo? A percepção de risco das pessoas ficaram maiores. Produtos de renda fixa mais, vamos dizer assim, mais interessantes, então as pessoas começaram a migrar do mercado de renda variável para o mercado de renda fixa, que fez com que o preço de cotação de vários fundos imobiliários, de ações também, começassem a cair. Então, o Kizu 11, como a gente viu, ele atingiu o valor mínimo lá de R$ 7,10, foi agora no mês de novembro, lá para o dia 12, certo, de novembro, e hoje ele já está por volta de R$ 8,01. Então a gente consegue ver realmente que houve uma grande desvalorização no preço de cotação desse fundo imobiliário, só que a gente precisa entender o motivo dessa queda. Será que houve alguma coisa nesse fundo imobiliário que fez com que ele se desvalorizasse? Ou isso foi um movimento normal de mercado por conta da situação econômica que a gente vive? Então é bom a gente entender um pouco sobre isso, para a gente ver se estamos diante de fato de uma grande oportunidade de investimento, que é isso o que chama a atenção de nós investidores de longo prazo, correto? Então, quando a gente desce mais um pouco aqui, a gente vê que o valor patrimonial por cota desse fundo imobiliário no mês de outubro estava por volta de R$ 8,99. Então, hoje, esse fundo imobiliário custa R$ 8,01. Se o valor patrimonial dele é R$ 8,99, então significa que a gente tem a oportunidade de comprar esse fundo imobiliário com desconto. Então, ele possui hoje um PVP de 0,89. E a gente sabe que, na interpretação desse indicador de PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, se esse resultado for abaixo de 1, significa que o preço de cotação
do ativo ele está abaixo do valor patrimonial, ou seja, do valor de fato daquele ativo. Então, de forma bem simples, só para a gente já entender aqui, de fato, isso é um ponto positivo ou negativo para esse fundo imobiliário? Então imagine o seguinte, esse fundo, se você não sabe, o fundo KIZU 11, ele é um fundo de fundo. Ou seja, ele é um fundo imobiliário que ele replica o Suno 30, investindo em outros fundos imobiliários, não em imóveis físicos propriamente ditos. Então, se o gestor precisasse liquidar esse fundo hoje, certo? Então, se esse fundo fosse deixar de existir e ele fosse vender todo o patrimônio do fundo imobiliário, o valor que você, investidor, iria receber de volta seria o valor patrimonial de R$ 8,99, porque é o quanto esse fundo imobiliário de fato vale, certo? Por cota. Então, se você comprar ele hoje a R$ 8,01 e o gestor fosse liquidar o fundo a R$ 8,99, só na compra você já estaria tendo um lucro aí. Então isso mostra, no caso, que você tem o quê? Você já tem uma margem, vamos dizer assim, meio que de risco a seu favor, porque você está comprando algo que vale mais por um valor mais descontado. Só que vamos continuar a nossa análise, né? É um fundo imobiliário que tem 46.313 cotistas, então é um fundo imobiliário que ele vem crescendo em número de cotistas. Ele tem mais de 44 milhões aí de cotas distribuídas, certo? O valor que ele possui em caixa é por volta de 7%, aí 6,98% do capital, no caso do patrimônio desse fundo, está em caixa. E daqui a pouco eu vou trazer algumas informações ainda a respeito de estratégias que o gestor ele adota para gerir de fato esse fundo imobiliário, beleza? Então o rendimento mensal médio dos últimos meses gira em torno dos 6 centavos, certo? Ele tem uma liquidez média diária aí de por volta de 1,4 milhão ao dia em movimentação, certo? De compra e venda no mercado secundário lá. Ele tem participação no IFIX, ou seja, é um fundo imobiliário líquido, porque o IFIX ele contém, no caso, ele é composto pelos fundos imobiliários mais líquidos, certo, da nossa bolsa, então ele faz parte também do IFIX. E aqui a gente vê o último rendimento e existe, no caso, ainda não saiu o próximo rendimento, que seria para o mês de janeiro. O último rendimento pago, que ele pagou agora dia 14 ontem, certo? 14 de dezembro ele pagou mais 6 centavos para os seus cotistas, que equivale a um rendimento de 0,8% ao mês num fundo de quê? Um fundo de fundos, certo? Que normalmente esses fundos eles têm um retorno menor se comparado a fundos do tipo de papel. Mas a gente vê que na média esse fundo imobiliário ele está pagando muito bem ao ano, certo? Pelo menos ele está ali próximo da taxa básica de juros, que seria a taxa Selic hoje. Então a gente vê aqui, certo, o histórico de pagamento de rendimentos do KIZU, sempre por volta de 6 centavos, a média como a gente viu antes, né? Então, aqui mais embaixo a gente consegue ver que ele é um fundo imobiliário de prazo indeterminado, certo? Ele é administrado pela BRL Trust, distribuidora de títulos e valores mobiliários, certo? Então, é um fundo de fundo, como eu expliquei para vocês, do tipo de gestão ativa, certo? Não é uma gestão passiva, é uma gestão ativa e tem como público-alvo investidores em geral. Então, aqui a gente consegue ver que o patrimônio líquido desse fundo imobiliário, ele caiu um pouco, certo? No decorrer do tempo aqui. Mas por que, Robert, caiu o patrimônio líquido desse fundo imobiliário? Porque já que ele é um fundo imobiliário que ele investe em outros fundos imobiliários, e a gente sabe que do mês de junho, na verdade esse ano no geral, né? A gente viu que muitos fundos imobiliários começaram a cair de preço. Então, se esse fundo imobiliário, ele é um fundo recente, criado no caso em janeiro, ele foi lançado em janeiro desse ano, 2021. Ele provavelmente comprou alguns fundos imobiliários a um preço mais elevado do que se encontra hoje. Então, automaticamente, a gente tem uma desvalorização, sim, certo, do valor investido. Porém, a gente sabe que, como é um jogo de longo prazo, com o decorrer do tempo, no caso, o valor desse investimento ele vai tender a se recuperar e logo a gente vai ver o patrimônio líquido certo, desse ativo, desse fundo imobiliário, ele vai voltar a crescer novamente. Então, isso é um movimento normal que acontece, certo, nesse período, vamos dizer assim, no mercado de fundos imobiliários. Você pode achar estranho se você começou agora no mercado de fundos imobiliários, certo? Mas se você for dar uma olhada no histórico de fundos imobiliários mais antigos, e se você for fazer uma comparação com taxa de juros,
com períodos de crise, por exemplo, lá pelo período de 2015, você vai conseguir enxergar um cenário semelhante a esse que a gente se encontra hoje, certo? Então, descendo aqui mais um pouco, aqui tem os resultados do Kizu 11, resultados mensais, eu não vou abordar isso aqui agora, só que eu quero falar um pouco mais para vocês a respeito justamente de quê? Do portfólio do Kizu 11. Como eu falei para vocês, é um fundo imobiliário do tipo de fundo, certo? É fundo de fundo que investe em outros fundos imobiliários. Então, se você acessar aqui o site do Status Invest, você vai conseguir ver, no caso, todos os fundos imobiliários que esse fundo ele está investindo, certo? Então, seriam mais ou menos esse aqui. São diversos fundos, certo? São 30, para ser mais específico. E por que 30, Robert? Se você não investe, se você não sabe ainda, o Kizu 11, ele é um fundo imobiliário que ele replica o índice Suno 30. Que esse índice Suno 30, ele nasceu justamente com o objetivo de quê? De bater o IFIX e ter uma performance melhor do que ele, ou seja, no período em que o IFIX subir, estiver subindo, crescendo, então o Suno 30 nasceu com o objetivo de performar melhor, ou seja, entregar mais em termos de valorização do que o próprio IFIX. E em períodos de queda, quando o IFIX caía, então o objetivo do Suno 30 é que ele caia menos do que o próprio IFIX. Então assim, o cara que vai se expor, a pessoa que vai se expor, certo? A esse fundo imobiliário, na verdade a esse índice, que ele vai acompanhar esse índice, ele vai acabar tendo uma performance melhor do que a média dos fundos imobiliários mais líquidos do mercado. Então o Kizu 11 ele nasceu justamente com esse objetivo de replicar o índice Suno 30 para entregar alfa justamente aos seus investidores. Para você, por exemplo, pequeno investidor, que não tem capital suficiente para comprar uma cota de cada, ou então o percentual de participação de cada um desses fundos imobiliários, quando você compra Kizu 11, que custa R$8, como a gente viu, que é super acessível, você já consegue se expor aos 30 ativos, certo? O que compõe esse índice Suno 30, beleza? Então aqui embaixo a gente consegue ver que 94% do patrimônio líquido desse fundo imobiliário ele se encontra alocado, certo? Em fundos imobiliários de diversos setores, então você está bem distribuído, e o resto ele está em produtos de renda fixa, que seria um capital ali guardadinho de reserva, certo? Então aqui a gente vê os fundos imobiliários que tem o Kizu no portfólio, então a gente vê o SNFF 11, o CPTS 11, o IBFF 11, dentre esses outros aqui. Além dessas informações que eu trouxe para vocês, eu trouxe também o relatório gerencial do Kizu do mês de outubro de 2021, certo? Hoje seria o mais recente que a gente tem. Se você entrar aqui, eu peguei ele através do site do Status Invest também. Então aqui no mês de dezembro a gente só tem um informe periódico mensal, a gente não tem um relatório gerencial ainda, o mais recente seria justamente do dia 10 de novembro de 2021. Então, analisando um pouco esse relatório, a gente vê que o gestor ele fala que encerrou o mês de outubro com quase 94%, certo, dos recursos alocados em fundos imobiliários, ou seja, como a gente viu, 6% está disponível, certo, ainda em caixa para possíveis movimentações. E o que eu acho interessante é o que ele traz aqui, ó. O IFIX ele apresentou uma queda de 1,47% no último mês. O cenário observado foi de alta volatilidade, relacionado principalmente às notícias sobre a flexibilização do teto de gastos. Aquela questão que foi bem discutida lá sobre o nosso presidente, que estava lançando novos projetos aí e que provavelmente iria furar o teto de gastos, e isso deixou o mercado bem nervoso, certo? No que se diz a expectativa de crescimento de inflação, mais uma vez, né? E que talvez o Banco Central não conseguisse controlar de forma tão fácil essa inflação e precisasse elevar demais a taxa básica de juros, que seria a taxa Selic, para trazer, certo, vamos dizer assim, meio que a taxa de inflação para o próximo ano, para o ano 2022, para a próxima meta, que seria lá por volta de 3,5% ou 1,5% para cima, vamos dizer assim. Então, a preocupação do mercado era justamente essa, do Banco Central não conseguir controlar a inflação no próximo ano. Só que provavelmente ela talvez não consiga de fato, certo? A gente já viu pelos relatórios Focus que o Banco Central traz aí toda segunda-feira, e a gente já viu que o mercado ele realmente tem uma expectativa de que a gente tenha
taxas de juros elevadas ainda no próximo ano, e ainda também a gente tem uma taxa de inflação, não como está hoje, vamos dizer assim, por volta dos 10%, mas que a gente tenha uma inflação por volta lá da casa dos seus 4, 5%, vamos dizer assim, que ainda é fora da meta, vamos dizer assim, estipulada pelo Banco Central para o próximo ano. Então, além dessas questões que a gente viu aqui, ele fala da expectativa, como eu falei, né, sobre inflação em níveis de altos juros, certo? Juros elevados, que vai afetar nos produtos de renda fixa e vai fazer com que muitas pessoas tirem dinheiro de renda variável e joguem lá para o produto de renda fixa para deixar o seu dinheiro mais resguardado. Então, isso fez com que existisse esse movimento de queda no preço dos ativos, certo? Também dos fundos imobiliários. Só que isso para a gente traz o quê? Uma oportunidade de investimento pensando no longo prazo. Então, ele fez inclusive o gestor, certo? O Eduardo Levi, ele participou de uma live com o professor Baroni, onde ele falou sobre ele trouxe diversas informações relevantes, certo? Para o investidor desse fundo imobiliário, mostrando riscos, mostrando estratégias que ele adota, no caso, na gestão, na administração desse fundo imobiliário possível. Então, inclusive aqui nesse relatório você tem acesso ao link, certo? Dessa live que ele prestou com o professor Baroni, certo? Então, vale a pena também você assistir. Então, ele traz um pouco do desempenho, certo? Da relação de receita e ganho de capital do fundo imobiliário. Isso aqui é algo muito interessante, porque ele fez um comparativo com os 10 maiores fundos imobiliários, fundos de fundos, certo? Para perceber o quê? Para identificar a questão da receita desse fundo imobiliário, de onde é que ele é proveniente. Ele é proveniente de negociação, de compra e venda de ativos, ou ele é proveniente, vamos dizer assim, em sua maior parte, do rendimento auferido por esses fundos. Porque imagine comigo, se esse fundo imobiliário, o KIZU 11, ele é um fundo de fundo que replica o Suno 30, o gestor ele não tem autonomia para comprar qualquer fundo imobiliário. Então ele vai investir nos fundos que pertencem ao Suno 30. A única coisa que eu sei que o gestor faz, que ele deixou isso muito bem claro lá na live que ele prestou com o professor Baroni, foi o seguinte, que como existem algumas regras para o Suno 30, ele consegue prever a entrada ou a saída de algum ativo vamos dizer assim, desse índice, e assim ele consegue começar a antecipar uma saída ou uma entrada para fazer com que esse fundo imobiliário, para fazer com que o KIZU não faça meio que uma operação grande de saída de determinado fundo imobiliário e perca um valor de capital, vamos dizer assim, grande. Então ele consegue fazer movimentações interessantes e muitas vezes até ter um ganho de capital nesse tipo de operação. Só que o que é que a gente vê aqui? Que 89% da receita vinda de KIZU 11 ele é proveniente justamente de quê? Da receita vinda dos fundos imobiliários que ele investe. Então aqui mostra que a gente pode ter uma maior previsibilidade no que diz a receita que vai vir, no caso de proventos no próximo mês, para a nossa conta, certo? Para a nossa conta corrente. Então o que é que a gente imagina? Se a gente for comparar aqui, como ele trouxe a comparação com outros fundos, existem fundos imobiliários que têm uma maior dependência de operações de compra e venda, certo? De ativos, para que ele consiga entregar o percentual de retorno que ele está entregando para os seus cotistas. Então isso não traz tanta previsibilidade para esse investidor. Pode ser que nesse mês ele ganhe X, pode ser que no mês que vem ele ganhe X menos 2, ou então X mais 5, então não tem previsibilidade. Então o investidor de KIZU 11 ele é um investidor que ele tem essa maior tranquilidade de ter uma previsão de quanto vai receber no mês que vem e de ser um investimento sólido que vamos dizer assim, é um investimento, é um fundo que replica esse índice que normalmente no seu histórico ele performa acima do índice de referência do mercado de fundos imobiliários, que seria o IFIX. Então, isso aí mostra maior tranquilidade para o investidor de fundo imobiliário, certo? Então, ele traz justamente aqui o desempenho no mercado secundário, que foi aquilo que a gente já viu no preço de cotação do fundo, que começou a cair de preço, certo? Então ele chegou a bater o valor de R$ 7,10, muito baixo. Eu particularmente sou investidor desse fundo imobiliário, eu comprei muito nessa região de R$ 7,15, eu fiz muitos aportes nesse fundo, porque para mim ele passa muita tranquilidade, certo? Muita segurança. E, poxa vida, se eu comprava esse fundo imobiliário quando ele custava R$ 9, R$ 10 e pagava um rendimento muito menor,
Hoje, se você paga menos nesse fundo imobiliário, por exemplo, você comprar R$8 ele, e ele te paga o mesmo rendimento que te pagava quando ele custava 10, então significa que você está fazendo o quê? Está aumentando o retorno do seu capital investido. Então hoje é muito mais atrativo você comprar esse fundo imobiliário ao preço que está do que você quando comprou a R$10, por exemplo. Então, para mim, em nada mudou os fundamentos do KISU 11, muito pelo contrário. Hoje ele está muito mais atrativo pelo preço de custo que ele está sendo comercializado lá no mercado secundário, certo? Então, quando a gente desce um pouco mais aqui, a gente começa a ver, né, a participação das compras e vendas. A maior parte foi de pessoas físicas, então tem muitos pequenos investidores entrando nesse fundo imobiliário. Isso é muito interessante também, porque democratiza o investimento, são novas pessoas entrando na Bolsa de Valores, novos CPFs, isso é muito bom para o crescimento da nossa Bolsa de Valores, certo? Aqui ele mostra a distribuição dos cotistas por regiões do nosso país, certo? E aqui a evolução mensal de cotistas, e a gente consegue ver justamente que esse fundo imobiliário é um fundo imobiliário que só cresce em número de cotistas. Então, cada vez mais pessoas acreditando no potencial que esse fundo imobiliário tem para entregar um retorno favorável, um retorno interessante no longo prazo aí. Então, aqui a gente consegue ver a alocação por fundos, certo? Então, a posição dele em CPTS 11 está de 3,9%, HCTR 11 ele tem uma posição de 3,6%, ele mostra a liquidez, que seria o dinheiro em caixa que ele tem, que seria 6,1%. Então isso significa que se esse fundo imobiliário houve uma modificação lá no Suno 30, saiu determinado fundo imobiliário e entrou outro. Então ele tem capital para ir fazendo o quê? Já se posicionando nesse próximo fundo imobiliário, e ao mesmo tempo em que ele vai saindo de uma posição de forma lenta, certo? De forma mais estratégica, para não gerar um grande movimento e acabar às vezes até tendo um prejuízo nessa operação de compra e venda. E muito pelo contrário, o gestor ele mostrou, no caso na live, ele informou justamente que ele consegue, na verdade, se antecipar a esses movimentos, já que as regras que dizem por que um fundo imobiliário vai entrar no Suno 30 ou porque ele vai sair, isso é informação pública. Então ele consegue se antecipar, porque ele consegue ver os indicadores. Pô, eu acredito que esse fundo imobiliário ele já não está mais satisfazendo as regras para participar do Suno 30, então provavelmente ele vai sair no próximo relatório trimestral, então eu já vou começar a diminuir a minha participação nesse fundo, para que eu não tenha que sair de uma vez ou de forma muito brusca dessa posição quando de fato houver essa modificação lá no índice. Então isso é algo muito interessante, e isso seria justamente a gestão ativa que esse fundo imobiliário possui. Então aqui ele mostra a classificação por setor. Então um fundo imobiliário que ao você comprar ele, você já está muito bem diversificado em diversos setores, certo? Por classe de ativo, né, que a gente tem os fundos imobiliários. E os setores, a gente tem setor de educação, lajes corporativas, setor híbrido, shoppings, bancários, setor de varejo, setor de papel, setor de galpões logísticos. Então é muito bem diversificado. Então aqui ele traz um pouco a tese da base da criação desse índice Suno 30 versus o IFIX, e ele mostra justamente o que? O desempenho, certo, do Suno 30 em comparação ao IFIX e ao CDI. O que vale para a gente aqui é a gente fazer a comparação justamente com quem? Com o IFIX. A gente sabe que a taxa básica de juros ela está subindo por conta da inflação, né? Só que o que vale para a gente é ver o quê? Que quando o IFIX, que é essa linhazinha aqui marrom, ela subiu, o Suno 30 performou melhor do que o próprio IFIX, que seria essa linhazinha aqui azul escuro, certo? Então a gente viu que no período em que o IFIX estava crescendo, estava subindo, a gente teve um Suno 30 performando bem melhor do que o próprio IFIX. E no período em que o IFIX caiu, que corrigiu, que é o que está acontecendo no período atual, a gente vê o Suno 30 caindo menos do que o próprio IFIX. Isso mostra pra gente o que? Isso é o alfa que a gente deve buscar. Isso é o que você, investidor, deve buscar. Você deve buscar, provavelmente, se você investe em ações, performar acima do Ibovespa, quando o Ibovespa cresce, certo? Quando ele está subindo. E quando o Ibovespa está caindo, você tem que buscar perder menos do que o Ibovespa
vamos dizer assim, está se desvalorizando. Porque se você acompanha o Ibovespa quando ele sobe ou quando ele desce, é melhor você se expor ao próprio Ibovespa, né? O BOVA11, vamos dizer assim. Então, aqui no Suno 30 a gente consegue ver que, de fato, essa carteira, essa seleção de fundos imobiliários até hoje, ela conseguiu performar bem melhor no caso do que esse índice de referência que seria o IFIX, certo? Então aqui ele mostra a distribuição de rendimentos, que foi o que a gente viu, que é uma média de 6 centavos aí, que ele paga por cota, certo? Investido. Ele traz a demonstração mensal, enfim. E aqui ele até traz nas perguntas frequentes, se você tiver interesse, ele fala o que é o índice Suno 30, os critérios de inclusão no índice Suno 30, que ele fala, ó, o fundo deverá fazer parte da composição do IFIX, ou seja, para fazer parte do Suno 30, obrigatoriamente, o fundo imobiliário deve fazer parte do IFIX. Ele não pode ser um fundo de fundo, porque senão ele acaba se você já investe em um fundo de fundo, que esse fundo compra outro fundo de fundo, então o negócio aí fica muito extenso. Então, o objetivo aqui é não investir em um fundo de fundo, certo? Os fundos imobiliários que ele investe, eles devem compor o IFIX, como eu falei para vocês. Ele não pode ser um fundo monoativo, ou seja, que só possui um único ativo em sua composição. E ele deve ter um dividend yield maior do que zero nos últimos 12 meses, ou seja, ele deve ter entregue alguma rentabilidade para os seus investidores. Então ele fala um pouco, né, o papel da Quilima e o da Suno no fundo, o que é um ETF, um fundo imobiliário. O Kizu, ele é um ETF ou é um fundo de fundo? E como eu falei para vocês, ele é um fundo de fundo que possui gestão ativa dentro desses parâmetros que eu expliquei para vocês. Que o gestor ele pode se antecipar no movimento, certo? Mas isso ele consegue identificar porque existem critérios, como a gente viu aqui, ó, que dizem por que um fundo imobiliário vai entrar no índice Suno 30 ou por que também dele sair. Então, se ele consegue identificar isso, então automaticamente ele consegue prever, vamos dizer assim, ou se antecipar em determinada movimentação. Então, ele traz essas informações, falando taxa de administração do Kizu, que é de 0,6% ao ano, é uma taxa bem baixa, certo? Ele não cobra taxa de performance, então é por isso que é um fundo imobiliário que entrega uma performance que, na minha opinião, ela é mais do que satisfatória e principalmente no momento atual, que você consegue comprar esse fundo imobiliário a uma taxa, a um preço, no caso, de cotação bem descontado do que, de fato, no caso, esse fundo imobiliário vale. E até que ele traz a periodicidade do rebalanceamento do Kizu, que é trimestral, que é a mesma coisa no caso do Suno 30, que a cada 3 meses ela passa por revisão a carteira para ver se algum fundo imobiliário vai entrar ou vai sair dessa própria carteira. Então, pessoal, era essa análise que eu tinha para trazer para vocês do fundo imobiliário Kizu 11. Em resumo, o que é que eu posso resumir desse fundo imobiliário aqui para vocês? É um fundo imobiliário que ele é bem diversificado, é um fundo imobiliário bem acessível, na verdade, ao seu preço de cotação. A gente consegue ver hoje que ele está a um preço bem descontado do seu valor patrimonial, o que representa uma oportunidade de investimento, já que ele está pagando um retorno ao seu investimento, um dividend yield aí acima ainda da taxa básica de juros que a gente tem hoje, que seria de 9,25%, né? Então, isso faz com que a gente sinta mais, como é que eu posso ser, confortável em investir nesse fundo imobiliário, já que nós estamos investindo em fundos imobiliários pensando em quê? No longo prazo. Então, não se assuste com essa movimentação de preço do mercado, essa queda que vem acontecendo com os fundos imobiliários. Esse é o conselho que eu venho dando, certo? Sempre que eu faço análise de alguns fundos imobiliários aqui, porque, como eu mostrei para vocês ao decorrer desse vídeo, em nada mudou os fundamentos do fundo imobiliário. A gente tem uma gestão muito competente, certo? A gente tem uma seleção de fundos imobiliários que entregam, de fato, um retorno acima da média do mercado. Então, você tem muita segurança ao investir nesse fundo imobiliário, principalmente também porque você está bem diversificado, certo? Se o gestor hoje ele fosse liquidar a posição completa do fundo imobiliário, você iria receber um valor acima do que você pagou. Então, esse é o melhor momento para você investir nesse fundo imobiliário. É você comprar abaixo do valor patrimonial. Isso dá a você o quê? Uma margem de segurança bem adequada, que é a ideia de você comprar bons ativos a preços bem descontados. Então isso é o que a gente vê hoje em Kizu, certo? Eu particularmente sou investidor desse fundo, continuo comprando ele, certo? Principalmente no cenário atual que a gente se encontra, ao preço de cotação que ele está.
E é basicamente isso que eu teria para trazer para vocês aqui. Agora eu quero que você me diga aí, deixa aí nos comentários, você já investe em QISU 11? Você pretende investir nesse fundo imobiliário ou você não investe? Se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, certo? Deixa o seu like aí, me ajuda o canal a crescer e a gente se vê no nosso próximo vídeo na próxima semana. Então é isso, pessoal. Valeu!